Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso e nessa aula de hoje eu quero apresentar para vocês os fundamentos, os princípios fundamentais para se criar uma arte, para se criar um flyer, um cartaz, tá bom? Então eu vou pegar os princípios e fundamentos do design e vamos aplicar em uma arte simples aqui na prática, que é para trazer o entendimento para você ter como base para criar as suas artes. A partir do que eu vou te ensinar nessa arte, você vai aplicar em todas as demais artes que você criar, tá bom? Simbora lá. O nosso curso é de celular, é mobile, porém, para que você entenda, para que você compreenda a aplicação dos princípios, eu vou utilizar o Adobe Photoshop no meu computador, porque ele vai ter algumas ferramentas e alguns recursos que eu vou poder estar utilizando para que você entenda, mas não se preocupe, porque nas aulas de criação dos flyers, dos cartazes, eu vou te ensinar a aplicar esses princípios aqui utilizando os aplicativos de celulares, tá bom? Então, bora lá. Primeiro aqui eu vou criar um novo arquivo no Photoshop. Como você não está no Photoshop, você pode ignorar essa parte, né? E agora aqui essa parte que vem a questão de tamanhos. Quais tamanhos eu vou utilizar para fazer os meus projetos? Se eu for criar para impressão, aí vai depender do aplicativo que você utilizar. Para criar arte para impressão, você vai utilizar lá no celular o Photo Editor, pois nele você consegue criar arte para impressão, tá? Esse será o Photo Editor, o aplicativo padrão para criar arte para impressão, ok? Se for para a internet, você pode usar o Photo Editor, Pixel Lab, PixArt, dentre outros aplicativos que nós vamos usar no curso, ok? Então, a questão de tamanho. O Facebook ele trabalha com diversos tamanhos, que eu vou estar explicando para você aqui. Um dos tamanhos que o Facebook trabalha é o quadrado, que é 1 por 1, tá? Que seria o web, né? O aplicativo de celular é fácil, não precisa ser configurar igual configura um computador, mas a questão do tamanho seria, no Facebook é 1200, são esses os tamanhos que o Facebook recomenda, tá? 1200 por 1200, que é que seria um cartaz quadrado. Eu vou criar aqui para você ver. Então, esse é um tamanho, que é aquele quadrado, é 1200. Esse tamanho, Facebook, ele recomenda para o Instagram e para o Facebook, tá? Eu vou deixar um PDF para vocês com esses tamanhos, que foi extraído da própria página do Facebook. Esse tamanho foi extraído das especificações do próprio Facebook, o próprio Facebook que recomenda, tá? Então, esse é o quadrado. O segundo arquivo utilizado pelo Facebook é esse tamanho aqui, ó, 1080 por 1350. Todas as unidades em pixels e a resolução 72 dpi. Então, 1080 na largura e a altura 1350. Se dá um criar, você terá esse projeto que ele parece que é um quadrado, mas é um pouco mais alto. E o segundo projeto que nós vamos trabalhar aqui, esse não é uma recomendação do Facebook, mas eu utilizo muito e funciona, que seria uma proporção de um papel A4 ou A3. Qual seria? Pegando aqui em web, eu vou usar o 1080 na largura, tá? E o 1528 na altura. Esse aqui ele vai ser a mesma, não é o mesmo tamanho, mas é a proporção de um papel A4 ou um papel A3. Falando 1080 por 1528, se eu criar aqui eu teria esse formato. São dos formatos, os principais formatos que nós estaremos trabalhando nas nossas criações aqui. Se você quiser usar um papel A4, lá no Photo Editor você vai poder fazer isso. Então vamos aqui no novo projeto. E se eu quisesse usar um A4 aqui, eu colocaria aqui, vou colocar aqui o A4, para a gente ver como seria a unidade dele em pixels. Então estou aqui com o A4 aqui, ó. A unidade dele está em milímetro, ele é 210 na largura e a altura 297. Como na internet nós não trabalhamos com milímetros, é com pixels, então eu clicaria aqui e colocaria para pixels. Então eu teria um A4 com 2480
na sua altura por 3.508. Esse seria um papel A4. Vou dar um criar. Seria um A4, mas só que esse A4, eu vou vir aqui, se eu vier aqui em imagem, tamanho da imagem, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir ele para ele não ficar tão grande, tá? Então, se eu pego na largura dele, coloco aqui 1080, na largura eu vou ter a altura de 1528. Então, foi assim que eu cheguei naquele resultado que criei esse projeto para você, de 1080 por 1528. Lembrando que a resolução aqui, ela deve ser 72 dpi. Só tem que, se eu mudar a resolução aqui, ele vai mudar lá em cima também. Então, eu vou desmarcar essa opção reamostragem para ele não reamostrar, tá? Então, vou colocar aqui as unidades aqui para pixels. Deixa eu só voltar aqui, né? Ele já fechou o pixel aqui, né? Já não deixou. Ok. E ele mostrou para mim ali. Então, eu vou dar aqui, eu vou habilitar de novo, reamostrar, para ele deixar minhas unidades em pixels, tá? Deixar em pixels, ele vai ter esse tamanho. Então, eu coloco 1080, ele vai dar a altura de 1528, só que na minha resolução eu jogaria 72 dpi. Ele iria automaticamente fazer a reamostragem, mas eu não quero. Então, habilito ali, coloco 1080 e vai ficar 1080 por 1528 na resolução de 72 dpi. Foi assim que eu cheguei nessa conclusão de usar o A4, só que o tamanho é a mesma proporção, só que um tamanho bem menor, que é a unidade em pixels. Então, anote para você não esquecer quais são os tamanhos que nós vamos utilizar, tá? Então, bora lá. Só revisando aqui, eu vou aqui no início, tá? Para você anotar aí, para você não esquecer os seus tamanhos, tá? Então, quando eu criar um novo arquivo aqui, qual que é o tamanho que eu vou ter aqui? 1080 por 1528, que é o proporcional a um papel A4. 1080 por 1350, que é o recomendado pelo Facebook para o Instagram do Facebook. E o 1200 por 1200, que é também recomendado pelo Facebook e Instagram. E o outro tamanho, que é para tela de smartphone, telas de celulares, é a proporção 16 por 9 ou 9 por 16. Que se eu vier aqui na opção web, vou ter o 1920 por 1080. Essa proporção aqui é o 16 por 9. Mas se eu coloco, é o 9 por 16. Mas se eu pegar aqui e colocar ele aqui, ó, na paisagem, ele vai ficar 1920 por 1080. E no retrato ele fica 1080 por 1920. Colocando no modo retrato, dou um criar, teria esse projeto que é a tela de um celular. Então, se você quer fazer uma arte para o feed, para o story do Instagram, o status do seu WhatsApp e também lá para o seu Facebook, é esse tamanho aqui, 1080 por 1920, tá bom? Então, 1080 na largura, 1920 na altura. Então, anota para você não esquecer. Voltando aqui, só para você memorizar o tamanho, 1080 por 1920, resolução 72 dpi. Essa é a primeira questão de tamanho. Então, vá anotando esses tamanhos, são os tamanhos que você vai precisar trabalhar para estar postando nas mídias sociais. Então, criar, terei esse aqui, que ele é o formato de uma tela de um celular, tá bom? Então, tendo os nossos projetos, vamos para outra questão que é muito importante. Vou pegar aqui o meu tamanho aqui, seria o A4 aqui, deixa eu ver que imagem é essa, tamanho da imagem aqui. Esse é o 1080 por 1528. Muito importante na sua arte são as margens de segurança. Margem de segurança é obrigatória em qualquer arte, seja feita para impressão ou seja feita para a internet, tem que ter margem de segurança. Para que serve a margem de segurança? Serve para respirar. Então, respirar é preciso. Serve para dar respiro para a minha arte. E você já vai entender isso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou... Qual a largura da minha margem de segurança aqui que eu devo estar adicionando, tá bom? Ó, artes para a internet, você vai utilizar aqui, ó, 100 acima, que é a parte superior, na unidade em pixels, porque celular vai trabalhar com pixels. Então, é 100 em pixels, 100 pixels para cima, tá? Na lateral esquerda, 150 pixels, para dar um bom respiro aqui. E abaixo, 100 pixels,
que é essa parte de baixo. À direita, 150 pixels. Essa é uma das opções que eu uso para que a arte fique mais com a melhor estética, principalmente para não ficar aqui. Ela fica uma arte bem trabalhada, com bastante espaço aqui nas laterais, tá bom? Então fica uma arte bem distribuída. Se você não quiser, se você quiser usar mais a lateral do seu papel, então você pode usar 100 pixels em todas aqui também. Então essa é uma segunda opção, tá? Você poderia também usar aqui 100 para todas, aí ia ficar margens iguais. Então anote as opções que você tem. 100 pixels nas 4 laterais, que vai ficar desse jeito. E a segunda opção seria você deixar as margens de cima e de baixo menores e a das lateral mais larga, que ficaria 150 pixels à esquerda e 150 pixels à direita. Vamos ver aqui um exemplo de arte que eu tenho aqui, onde eu uso essas margens. Deixa eu pegar uma arte para você ver aqui, uma arte onde eu uso essas margens. Deixa eu só ver aqui. Vou abrir algumas artes aqui para mim estar te mostrando, tá? Então, essa arte aqui, por exemplo, essa arte aqui eu usei a margem de 100 pixels nas 4 laterais. Você vê que está tudo alinhado, ó, os objetos aqui, ó. Existe uma linha imaginária que cria um alinhamento. Esse alinhamento eu vou falar no próximo vídeo. No próximo vídeo nós estaremos abordando essa questão do alinhamento aqui, tá bom? Então, essa aqui é uma margem de 100 pixels, tá? Que eu usei na minha arte. Então, ela vai adicionar esse respiro. Respiro é o quê? Respiro é esse espaço que eu tenho aqui, ó. Tá vendo que eu tenho umas informações aqui? Daqui para cá eu tenho um espaço vazio em toda a borda da imagem. Isso chama-se respiro. E a margem é responsável por criar esse respiro. Então, essa aqui é um exemplo de margem de 100 pixels por 100. Eu usei 100 pixels nas 4 laterais, tá? Deixa eu ver uma outra imagem, outra arte. Esse aqui é um exemplo de uma arte onde eu utilizei aqui, ó, 100 pixels em cima, porém nas laterais eu utilizei 150 pixels. Percebe que aqui é menor e nas laterais é maior. Então, é um exemplo de arte com 100 pixels em cima, 100 pixels embaixo e 150 pixels nas laterais. Você ainda pode usar uma outra, se você quiser focar a arte mais no centro ainda. Você também ainda pode usar uma terceira margem, que é a margem de 200 pixels, onde seria 100 em cima, 100 embaixo e 200 nas laterais. Deixa eu ver se eu tenho uma arte aqui desse tipo. Ó, essa aqui é uma arte onde também eu utilizei, ó, 100 pixels em cima, 100 embaixo e eu utilizei 200 pixels nas laterais, tá? Isso aqui é uma arte onde esse tipo de arte aqui você encontra muito no site Freepik. Você pode entrar no site Freepik, baixar as artes para você estudar e você mede as margens, você vai achar 200 nas laterais por 100 em cima. Então, esse aqui é um exemplo. Essa outra aqui também é o mesmo exemplo, onde eu tenho 100 em cima e tenho 200 nas laterais. Essa outra arte aqui, tenho 100 em cima e também tenho 200 nas laterais, tá? Não, aqui tem 150, perdão. Essa aqui tem 100 em cima e essa aqui tem 150 nas laterais. Ó, essa arte aqui, ó, eu tenho 100 pixels na parte de cima e tenho 150 pixels nas laterais, tá bom? Então, a arte, as margens servem para isso, para a gente estar trabalhando, tá ok? E tudo isso nós vamos usar lá no nosso aplicativo. Por que eu estou usando o Photoshop para mostrar? Porque aqui no Photoshop eu consigo mostrar valores para você. Lá nos aplicativos de celulares, eles não vão ter esses valores que eu estou apresentando aqui no Photoshop, que no caso é vir aqui em novo layout de guias, que no Photoshop eu tenho como estipular os valores aqui. Lá no nosso aplicativo nós não temos como digitar os valores, então nós vamos ter que usar outros recursos disponíveis lá, tá bom? Então é isso aí, essa foi a aula de tamanho de papel e margem de segurança. Na próxima aula, eu vou estar falando sobre alinhamento e sobre hierarquia, tá bom? Então, um abraço e te vejo na próxima aula.